Jó 28. Certamente há um veio para a prata e um lugar para o ouro, onde o refinam. O ferro é tirado da terra e o bronze é fundido da pedra. Ele põe fim às trevas e vasculha toda a perfeição. As pedras da escuridão e a sombra da morte. A inundação brota do habitante até as águas esquecidas pelo pé estão secas. Elas estão longe dos homens. Quanto à terra, dela vem o pão, e por baixo ela está revolvida como se fosse fogo. As suas pedras são o lugar das safiras, e ela tem o pó de ouro. Há um caminho que nenhuma ave conhece, e que o olho do abutre não viu. Os filhotes de leão não o pisaram, nem o feroz leão passou por ele. Ele estende a sua mão sobre a rocha e revira os montes pelas raízes. Ele corta os rios entre as rochas, e seu olho vê cada coisa preciosa. Ele detém as enchentes para que não transbordem, e aquilo que está escondido ele traz à luz. Mas onde se encontrará a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o seu preço, nem se acha na terra dos viventes. A profundidade diz, não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Ela não pode ser conseguida através do ouro, nem a prata será pesada pelo seu preço. Não pode ser avaliada com ouro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem pela safira. O ouro e o cristal não se igualam a ela, e sua troca não será por joias de ouro de fino ouro. Nenhuma menção será feita de coral ou de pérolas, porque o preço da sabedoria está acima dos rubis. O topázio da Etiópia não se igualará a ela, nem será avaliada com puro ouro. De onde então vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Tem sido encoberta aos olhos de todos os viventes, e ela é mantida oculta das aves do céu. A destruição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele conhece o seu lugar, porque ele olha para os fins da terra e vê debaixo de todo o céu. Para fazer o peso dos ventos, e vê debaixo de todo o céu, para fazer o peso dos ventos, e ele pesa as águas por medida. Quando ele fez o decreto para a chuva e um caminho para o relâmpago do trovão. Então a viu e a declarou. Ele a preparou, sim, e a vasculhou, e disse ao homem, eis o temor do Senhor, que é sabedoria. E o apartar-se do mal é entendimento. Jó 29. Jó 29. Então Jó continuou sua parábola e disse, se eu tivesse como em meses passados, como nos dias quando Deus me preservava, quando sua candeia brilhava sobre minha cabeça e quando pela sua luz eu andava através das trevas, como eu fui nos dias da minha juventude, quando o segredo de Deus estava sobre o meu tabernáculo, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, quando os meus filhos estavam ao meu redor, quando eu lavava os meus passos com manteiga e a rocha me derramava rios de óleo, quando eu saía através da cidade até o portão, quando eu preparava meu assento na rua. Os homens jovens me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e punham-se em pé. Os príncipes continham o falar, e punham sua mão sobre a boca. Os nobres ficavam quietos, e sua língua se prendia ao céu da boca. Quando o ouvido me ouvia, então me abençoava, e quando o olho me via, dava-me testemunho, porque eu livrava o pobre que clamava, e o órfão, e aquele que não tinha ninguém para ajudá-lo. A bênção daquele que estava pronto para perecer vinha sobre mim, e eu fazia com que o coração da viúva cantasse de alegria. Eu punha a justiça sobre mim, e ela me vestia. Meu julgamento era como um manto e um diadema. Eu era os olhos do cego, e pés eu era para o coxo. Eu era um pai para os pobres, e a causa que eu não conhecia eu examinava. E eu quebrava as mandíbulas do perverso, e arrancava a presa de seus dentes. Então eu dizia, morrerei no meu ninho, e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz estava espalhada pelas águas, e o orvalho permanecia toda a noite sobre meu galho. Minha glória estava fresca em mim, e o meu arco se renovava na minha mão.
A mim, os homens davam ouvidos e esperavam e faziam silêncio pelo meu conselho. Depois de minhas palavras, eles não falavam novamente, e meu discurso caía sobre eles, e esperavam por mim como pela chuva, e abriam a sua boca amplamente como para a chuva serôdia. Se eu risse para eles, não o criam, e a luz do meu semblante eles não diminuíam. Eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como um rei no exército, como aquele que consola os que pranteiam. Jó 30. Mas agora, aqueles que são mais jovens do que eu estão rindo de mim, cujos pais eu teria recusado deixar com os cães de meu rebanho. Sim, para onde poderia a força de suas mãos me acrescentar, em quem a idade avançada havia perecido? Por necessidade e fome eles estiveram solitários, fugindo para dentro do deserto em tempos passados, assolado e devastado. Eles cortavam malvas dos arbustos e raízes de zimbro para lhes alimentar. Eles eram expulsos do meio dos homens e gritavam atrás deles como atrás de um ladrão, para habitarem nos penhascos dos vales, nas cavernas da terra e nas rochas. Entre os arbustos eles urravam, debaixo das urtigas eles se ajuntavam. Eles eram filhos de tolos, sim, filhos de homens da base. Eram mais vis do que a terra, e agora eu sou a sua canção. Sim, eu sou o seu motivo de riso. Eles me abominam, fogem para longe de mim e não se poupam em cuspir a minha face. Porque ele soltou o meu cordão e me afligiu. Eles também soltaram o freio diante de mim. A minha mão direita levanta-se à juventude. Eles empurram meus pés para longe e levantam contra mim os caminhos de sua destruição. Eles deterioram o meu caminho, promovem a minha calamidade. Eles não têm ajudador. Eles vieram sobre mim como uma grande destruição de águas. Na assolação, eles rolaram sobre mim. Terrores vêm sobre mim, eles perseguem minha alma como o vento, e minha prosperidade passou como uma nuvem. E agora minha alma se derrama sobre mim. Os dias de aflição se apoderaram de mim. Meus ossos estão perfurados dentro de mim no período da noite, e meus tendões não têm descanso. Pela grande força da minha enfermidade, minhas vestes mudaram, elas grudam em mim como a gola da minha túnica. Ele me lançou na lama, e eu me tornei como pó e cinzas. Eu clamo a ti, e tu não me ouves. Levanto-me, e tu não me consideras. Tornaste-te cruel para mim. Com tua mão forte, tu te opões contra mim. Tu me elevas ao vento, fazes-me cavalgar sobre ele, e dissolves o meu bem. Porque eu sei que me levarás à morte, e à casa determinada a todos os viventes. Porém, ele não estenderá sua mão ao túmulo, ainda que eles clamem na sua destruição. Não chorei por aquele que estava atribulado, não se afligiu a minha alma pelo pobre. Quando eu procurei pelo bem, o mal veio sobre mim, e quando eu esperei pela luz, vieram trevas. As minhas entranhas ferveram, e não descansaram. Os dias da aflição me impediram. Saí pranteando sem o sol, levantei-me e clamei na congregação. Eu sou um irmão para dragões e companhia para as corujas. Minha pele está preta sobre mim e meus ossos estão queimando pelo calor. A minha harpa também se tornou em pranto, e o meu órgão na voz dos que choram. Jó 31. Eu fiz um pacto com os meus olhos. Por que então eu pensaria em uma donzela? Pois que porção teria eu do Deus lá de cima e que herança do Todo-Poderoso lá do alto? Não é destruição para o ímpio e uma estranha punição aos trabalhadores da iniquidade? Acaso ele não vê os meus caminhos e conta todos os meus passos? Se eu tenho andado na vaidade, ou se meu pé tem se apressado para o engano, que eu seja pesado em balança justa, para que Deus conheça a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e o meu coração tem andado após os meus olhos, e se qualquer mancha grudou em minhas mãos, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada desde a raiz. Se o meu coração
tem sido enganado por uma mulher, ou se fiquei à espreita na porta do meu vizinho, então que minha esposa moa para outro e que outros se encurvem sobre ela, porque isto é um crime hediondo, sim, é uma iniquidade a ser punida pelos juízes. Porque é fogo que consome até a destruição, e desarraigaria todo o meu acréscimo. Se desprezei a causa do meu servo, ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, o que então farei quando Deus se levantar? E quando ele me visitar, o que responderei a ele? Aquele que me formou no ventre, não o fez a ele? Não nos formou no útero? Se retive aos pobres o seu desejo, ou fiz falhar os olhos da viúva? Ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele? Porque desde a minha juventude cresceu comigo, como com seu pai, e eu a guiei desde o útero da minha mãe. Se vi alguém perecer por necessitar roupa, ou qualquer pobre sem coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, quando vi minha ajuda ao portão, então que meu braço caia do ombro da juntura, e que meu braço se quebre desde o osso. Porque a destruição de Deus era um terror para mim, e por causa de sua grandeza eu não pude suportar. Se eu fiz do ouro minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és minha confiança, se me regozijei, porque minha riqueza era grande, e porque minha mão havia conseguido muito, se eu contemplei o sol quando resplandecia, ou a lua caminhando em esplendor, e o meu coração foi seduzido em secreto, ou a minha boca beijou a minha mão, isso também seria uma iniquidade a ser punida pelo juiz, pois eu teria negado a Deus, que está acima. Se me regozijei na destruição daquele que me odeia, ou me exultei quando o mal o encontrou, também não fiz pecar a minha boca, desejando maldição à sua alma. Se os homens do meu tabernáculo não dissessem, se tivéssemos da sua carne, não estaríamos satisfeitos. O estrangeiro não se hospedava na rua, mas eu abria as minhas portas ao viajante. Se eu encobri as minhas transgressões como Adão, escondendo a minha iniquidade no meu peito, eu temia a grande multidão. Ou o desprezo das famílias me aterrorizava, de forma que eu mantivesse o meu silêncio e não saísse porta fora. Se um me ouvisse, eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me respondesse, e que o meu adversário estivesse escrito um livro. Certamente eu o tomaria sobre o meu ombro e o prenderia a mim como uma coroa. Eu lhe declararia o número dos meus passos, como um príncipe que me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os meus sucos da mesma forma reclamarem, se comi os seus frutos sem dinheiro, ou fiz com que seus donos perdessem a vida, que cardos cresçam ao invés de trigo, e joio por cevada. Acabaram-se as palavras de Jó. Jó 32. Então estes 3 homens cessaram de responder a Jó, porque ele era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava por si mesmo, mais do que por Deus. Também contra seus 3 amigos, a sua ira se acendeu, porque eles não haviam achado resposta, e ainda assim haviam condenado Jó. Ora, Eliú esperou até que Jó terminasse de falar, porque eles eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que não havia resposta na boca destes 3 homens, então sua ira se acendeu. E Eliú, filho de Baraquel, o buzita, respondeu e disse: Eu sou jovem, e vós sois muito velhos. Portanto, eu tive receio e não ousei mostrar-lhes a minha opinião. Eu disse: os dias deveriam falar, e a multidão dos anos deveria ensinar a sabedoria. Mas há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso lhes dá entendimento. Mas há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso lhes dá entendimento. Os grandes homens não são sempre sábios, nem os velhos entendem julgamento. Portanto eu disse: escutai-me.
Eu também mostrarei minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas razões, enquanto buscáveis o que dizer. Sim, eu escutei a voz, e eis que não houve nenhum de vós que convencesse Jó, ou que respondesse suas palavras, para que não digais: nós achamos sabedoria. Deus o derruba, não o homem. Ora, ele não dirigiu suas palavras contra mim, nem eu lhe responderei com vossos discursos. Eles estavam atônitos, não responderam mais. Eles deixaram de falar, quando eu esperara, pois eles não falavam, mas permaneciam imóveis e não mais respondiam. Eu disse: responderei também a minha parte. Também mostrarei minha opinião, porque eu sou cheio de assunto. E o espírito dentro de mim me constrange. Eis que minha barriga é como um vinho que não tem ventilação, pronta para arrebentar como novos odres. Falarei para que eu me refresque. Eu abrirei os meus lábios e responderei: não permitam que eu vos rogo, aceite a pessoa de qualquer homem, nem permitam que eu use de lisonjas para com um homem, porque eu não sei usar de lisonjas, e assim fizesse. Se assim fizesse, meu Criador logo me tomaria. Jó 33. Portanto, Jó, eu te rogo, ouve meus discursos e escuta todas as minhas palavras. Eis que agora eu abro a minha boca, minha língua fala em minha boca. Minhas palavras serão da retidão de meu coração, e meus lábios proferirão claramente o conhecimento. O Espírito de Deus me fez, e o fôlego do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, põe tuas palavras em ordem diante de mim, levanta-te, eis que estou de acordo com o teu desejo, no lugar de Deus. Eu também sou formado do barro. Eis que meu terror não te amedrontará, nem será minha mão pesada sobre ti. Certamente tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras, dizendo: limpo estou, sem transgressão. Eu sou inocente, e não há iniquidade em mim. Eis que ele encontra motivos contra mim e me considera como seu inimigo. Ele coloca os meus pés nos troncos, ele marca todos os meus caminhos. Eis que nisso não és justo. Eu te responderei que Deus é maior do que o homem. Por que contendes contra ele? Porque por ele não dá conta de nenhum de seus assuntos. Porque Deus fala uma, sim, 2 vezes, e mesmo assim o homem não percebe. Em sonho, em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens adormecidos sobre o leito, então ele abre os ouvidos dos homens e lhe cela a instrução, para que ele possa retirar o homem de seu propósito e esconder o orgulho do homem. Ele mantém sua alma afastada da cova e impede que sua vida pereça pela espada. Ele também é castigado com dor sobre o seu leito, e a multidão de seus ossos com forte dor, para que sua vida abomine o pão, e sua alma o saboroso alimento. Sua carne é consumida, de maneira que não pode ser vista, e seus ossos que não eram vistos aparecem. Sim, sua alma aproxima-se da cova, e a sua vida dos destruidores. Se houver um mensageiro com ele, um intérprete, um entre milhares, para mostrar ao homem a sua retidão, então mostra-se gracioso para com ele e diz: livra-o de descer a cova. Eu encontrei um resgate. Sua carne será mais fresca do que a de uma criança. Ele voltará aos dias da sua juventude. Orará a Deus e ele lhe será favorável, e ele verá sua face com alegria, porque ele retribuirá ao homem a sua justiça. Ele olha para os homens, e se alguém disser: eu pequei e perverti aquele que era correto, e não lucrei com isto, ele livrará sua alma de ir à cova, e sua vida verá a luz. Eis que todas estas coisas Deus faz frequentemente ao homem, para trazer sua alma de volta da cova, para ser iluminado com a luz dos vivos. Marque bem, ó Jó, ouve-me, fica em silêncio e eu falarei. Se tens alguma coisa a dizer, responde-me. Fala, porque eu desejo te justificar. Se não, ouve-me, fica em silêncio e eu te ensinarei a sabedoria.
Jó 34. Ademais, Eliú respondeu e disse: Ouvi minhas palavras, ó vós, homens sábios, e dai ouvido a mim. Vós que tendes conhecimento, porque o ouvido prova as palavras como a boca prova o alimento. Escolhamos para nós o julgamento, saibamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse, eu sou justo, e Deus levou embora o meu julgamento. Deveria eu mentir contra o meu direito? Minha ferida é incurável sem transgressão. Que homem é como Jó, que bebe o escárnio como água, que anda em companhia dos trabalhadores da iniquidade e caminha com os homens perversos? Porque ele disse, nada lucra o homem ao deleitar-se em Deus. Portanto, ouvi-me, vós, homens de entendimento, longe esteja de Deus o fazer a maldade, e do Todo-Poderoso a prática da iniquidade. Porque o trabalho de um homem, ele lhe retribuirá, e fará com que cada homem receba de acordo com os seus caminhos. Sim, certamente Deus não agirá perversamente, nem perverterá o Todo-Poderoso o julgamento. Quem faz a terra sob os céus? Ou quem organizou o mundo todo? Se ele puser seu coração sobre o homem, se ele juntar para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne perecerá juntamente e o homem voltará novamente ao pó. Se agora tens entendimento, ouve isto, escuta a voz das minhas palavras. Deve aquele que odeia o direito governar? Deve aquele que odeia o direito governar? Deve aquele que odeia o direito governar? E tu condenarias aquele que é o mais justo? É certo dizer a um rei, tu és perverso, e aos príncipes, sois ímpios? Quanto menos aquele que não aceita as pessoas dos príncipes, nem considera os ricos mais do que os pobres. Porque todos eles são obra de suas mãos. Em um momento eles morrerão, e as pessoas serão perturbadas até a meia-noite, e morrerão, e os poderosos serão tomados sem que haja mão, porque os seus olhos estão sobre os caminhos do homem, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas, nem sombra de morte, onde os trabalhadores da iniquidade possam se esconder, porque ele não colocará sobre o homem mais do que o justo, para que ele entre em julgamento com Deus. Ele partirá em pedaços homens poderosos sem número, e colocará outros em seu lugar. Portanto, ele conhece suas obras, e ele os derruba à noite, para que eles sejam destruídos. Ele os ataca como homens perversos, à vista aberta de outros. Porque eles viraram as costas para ele, e não consideraram nenhum de seus caminhos, para que eles fizessem com que o clamor do pobre viesse até ele, e que ele ouvisse o clamor dos aflitos. Quando ele dá tranquilidade, quem então pode causar problemas? E quando ele esconder a sua face, quem então poderá vê-lo? Seja contra uma nação, seja contra um homem somente, para que o hipócrita não reine, para que as pessoas não sejam iludidas. Certamente é digno de ter dito a Deus, eu tenho suportado o castigo, não ofenderei mais. Aquilo que eu não vejo, ensina-me tu. Se tenho feito iniquidade, não o farei mais. Deveria ser de acordo com a tua mente. Ele o recompensará, se tu recusares ou se tu escolhes, e não eu. Portanto, fala o que tu sabes, que os homens de entendimento me digam, e que um homem sábio me ouça. Jó falou sem conhecimento, e suas palavras eram sem sabedoria. Meu desejo é que Jó possa ser provado até o fim por causa de suas respostas aos homens perversos, porque ele acrescenta rebelião ao seu pecado, ele bate as mãos no meio de nós e multiplica suas palavras contra Deus. Amém.